Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Esses dias eu acordei com aquela sensação de desânimo que bate na gente de vez em quando, e aí me lembrei de uma música do Toquinho do Vinícius, né, que fala assim, que tem dias que eu fico pensando na vida que sinceramente não vejo saída. E aí a gente fica, né, nesses dias pensando nas coisas, achando que não tem valor ou que não tem objetivo, e isso é normal, porque é do ser humano, né, do momento que a gente vive. E aí, conversando com meu marido sobre este sentimento que eu estava naquele momento, ele me contou uma história que ele tinha lido e eu achei bem interessante, né? É o seguinte, um padre, né, se preparando para celebrar a missa na igreja, e aí quando ele olhou na assembleia, tinham pouquíssimas pessoas, né? E aí ele pensou, o que está acontecendo? Cadê o povo que não veio para a missa, né? E aí decidiu esperar um pouquinho. Daí a pouco entra um casal, né? Se senta num dos bancos lado a lado. Em seguida entra um homem com uma corda. E aí já estava dando o horário, né? Falou, vou celebrar com as pessoas que estiverem aqui, com as pessoas que estão aqui. E celebrou a missa normalmente, fez lá a sua homilia, sermão, né? Para quem não conhece o termo, a sua reflexão bíblica, passou, cumpriu a sua tarefa e foi embora. No caminho para casa, ele foi abordado por dois jovens e aí o assaltaram e levaram o relógio, levaram o que ele tinha nos bolsos e levaram até a Bíblia. E aí o padre foi para casa, né, e ficou pensando, esse foi o pior dia da minha vida, porque não tinha ninguém na missa, né, tinha pouquíssimas pessoas, e ainda fui assaltado, levaram até a Bíblia, foi um dia muito ruim, foi o pior dia da minha vida. Passou-se um tempo, numa outra missa, com a igreja cheia, ele decidiu contar a história desse dia. E aí ele falou, então, teve um dia que eu fui celebrar a missa, e aí tinham pouquíssimas pessoas dentro da igreja, não veio quase ninguém. E ainda quando eu fui embora, né, me assaltaram, levaram tudo, levaram até a Bíblia, e eu fiquei muito triste, porque eu considero que aquele foi o pior dia da minha vida. Aí um casal levantou e falou, dá licença, padre, deixa eu falar. Aquele não foi o pior dia da sua vida, porque eu e minha esposa estávamos decididos a nos separar. A gente veio conversando e já tinha até tirado a aliança. Só que aí nós passamos na frente da igreja e vimos que a igreja estava aberta e decidimos entrar. E o seu sermão, as coisas que você falou, fizeram a gente repensar. Então nós decidimos não nos separar, decidimos nos investir no nosso relacionamento e estamos bem. Continuamos casados, não pensamos mais nisso. Então, as suas palavras naquele dia fizeram a diferença na nossa vida. Aí um homem levantou-se também e falou, dá licença, deixa eu falar. Então, naquele dia, eu estava decidido a me matar. Eu sou empresário, eu tinha já aberto falência, a coisa estava muito ruim na minha vida, eu não estava vendo saída. E aí eu decidi me enforcar, só que aí quando eu fui me enforcar, a corda que eu tinha em casa arrebentou, e aí eu decidi sair para comprar outra corda. Quando eu estava voltando do depósito com a corda, vi a igreja aberta, falei, bom, deixa eu entrar, né, aqui na igreja, ver o que essas pessoas estão falando, ver se Deus fala comigo. E aí eu entrei
E as suas palavras lá na reflexão me fizeram mudar de ideia. E aí eu decidi que eu não ia mais me matar, que eu ia continuar lutando, né? E hoje eu estou aqui, não estou totalmente bem, mas eu já consegui recuperar a minha empresa, as coisas estão melhores e eu estou vendo uma esperança no fim do túnel. Então aquele dia que o senhor considera o pior dia da sua vida foi o que fez a diferença na minha. As suas palavras fizeram com que eu não tirasse a minha vida. E aí o coroinha, que estava servindo no altar, né, junto com o padre, na hora da celebração, falou assim, dá licença, deixa eu falar. Então, aqueles jovens que abordaram o senhor, que assaltaram e levaram até a Bíblia, eu era um deles. E aí eu fiquei com a sua Bíblia e decidi ler. E lendo a sua Bíblia e algumas anotações que o senhor tinha feito ali, eu repensei a minha vida e decidi mudar. Mudar de atitude, por isso eu vim para a igreja, eu vim para a formação de coroinhas, eu não assalto mais ninguém, eu não roubo mais ninguém. Então aquele dia que o senhor considerou o pior dia da sua vida, até por conta do assalto que eu cometi, foi o melhor dia da minha vida, porque foi o dia que eu encontrei um propósito, que eu encontrei um caminho, que eu decidi mudar a minha vida para melhor e fazer alguma coisa pelos outros. Então, eu acredito que também não tenha sido o pior dia da sua vida. Por que essa historinha? Quando a gente trabalha com propósito, com objetivo, quando a gente decide que a vida da gente deve ser vivida da melhor maneira possível, né? Fazer o bem sempre, procurar ser educado com os outros, procurar ser carinhoso, a gente nunca sabe quando as palavras da gente, as atitudes da gente podem afetar, mudar positivamente a vida do outro. E aí, com essa história, com essa reflexão, com essa conversa com meu marido, eu pensei nisso. Tenho dias ruins também, tenho dias de desânimo também, tem dia que eu acho que, poxa, trabalhar na assistência social é um desperdício de energia, porque eu dou o melhor e as coisas não dão certo, mas na maioria do tempo, eu posso dizer que vale a pena. Nos meus relacionamentos, eu sempre encontro pessoas, não só na questão do trabalho, mas no dia a dia, que dizem assim, aquele dia você falou isso, fez diferença na minha vida. Às vezes eu não lembro do dia, não lembro do que eu falei. O que eu sei com certeza é que eu procuro no dia a dia fazer o melhor. E eu acho que é isso que faz a diferença. Mesmo nos dias em que eu estou ruim, mesmo nos dias em que eu não estou com tanto ânimo, mesmo nos dias que eu acordo e penso que tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Então, o que faz a diferença na vida e nos relacionamentos é fazer o melhor, independente de tudo. A gente não tem todas as ferramentas o tempo inteiro, a gente não tem o ânimo o tempo inteiro, nem sempre a gente fala a palavra certa, mas quando a gente tem por objetivo fazer o melhor acontece e eu acredito nisso. E essa mesma música diz no final, sei lá, a vida tem sempre razão, sei lá, só sei que é preciso paixão. E é isso que diferencia quando a gente faz com paixão, com amor, né, com um sentimento bom, com um objetivo bom. Mesmo que a igreja esteja vazia, como no dia daquele padre, mas ele cumpriu o protocolo, o objetivo dele, o trabalho dele, o que ele tinha que fazer, e fez bem, porque as suas palavras tocaram aquelas pessoas, mesmo nesses dias, as coisas hão de dar certo. Então, quando você acordar pensando, tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída, pense que é preciso paixão e que quando a gente tem objetivos claros, desejo claro,
de fazer a diferença, o melhor acontece. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não deixe de se inscrever, de curtir se você gostou, de comentar, de compartilhar. Temos aí os nossos canais, Facebook, YouTube, Instagram, o site e muitas coisas para compartilhar com vocês. É isso, até a próxima!